Galera, é o seguinte, se tem algo que eu tava esperando muito para poder ver acontecer, era Starfield, que é um dos grandes exclusivos da Microsoft, se desempenhando no Xbox Series S, que atualmente é o console de melhor custo-benefício da marca. É muito comum encontrar na internet desenvolvedores reclamando do console mais fraco da empresa, afinal, ele é um console mais fraco e isso é incontestável. Mas até que ponto essas reclamações são sobre o quanto pode ser feito no console e não sobre o tanto de trabalho extra de otimização que é necessário se ter para poder desenvolver nele? Acredito que Starfield, por ser um jogo exclusivo, consegue responder isso pelo simples fato de não ter a necessidade dos desenvolvedores ficarem se focando em diversos sistemas para poder conseguir desenvolver o jogo. E honestamente, tem bastante coisa pra gente falar sobre ele aqui apenas porque o Series S é dito como mais fraco. Starfield consegue demonstrar bastante do poder do console. Se fosse para poder falar do game rodando no Xbox Series X, eu diria que muita coisa que ele fez não explora tudo que o console tem, e os resultados entregues não foram mais do que a obrigação do time de desenvolvimento. Mas olhando para o Series S de forma específica, foi tudo bastante satisfatório para dizer o mínimo. Até existiram alguns pormenores que incomodam a nova geração, mas no geral, o título consegue fazer jus a uma experiência que surpreende porque está rodando em uma plataforma que tem um poderio gráfico mais relaxado para conseguir compensar no preço. Por óbvio, muito disso tem a ver com a técnica de resolução que foi utilizada aqui e como os desenvolvedores se seguraram na hora de fazer certas transições, coisas que vamos ver logo logo. Mas para isso, não esquece, você consegue fazer a boa ação do dia clicando no gostei e se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Certo? Seguinte, há um tempo atrás nós conversamos sobre como o Series S poderia ser salvo diante da situação em que ele se encontra por conta da sua baixa capacidade quando comparada ao Xbox Series X. Já falamos sobre isso 2 vezes inclusive. Uma vez, essa salvação ainda nem tinha ideia de que surgiria no console, parecia que a gente estava prevendo o futuro. E na outra, ela foi confirmada. Essa salvação tem nome, o FSR 2. Em resumo, o FSR 2 te entrega mais resolução no resultado final, ou seja, no momento em que você está vendo na sua TV, quando nativamente ele renderiza o jogo numa qualidade inferior. Só que essa qualidade inferior não chega para você, porque ele melhora a imagem no processo. Isso tudo para poder trazer um resultado melhor na contagem de pixels, ao mesmo tempo em que não peca na performance. Essa técnica é um dos pilares de Starfield, porque a estrutura básica do jogo são 2 aspectos extremamente difíceis no mundo dos games, mesmo hoje em dia. Eles são escopo e detalhes. Você tem muitos planetas no meio da galáxia para poder explorar e dar continuidade assim à sua história, e isso faz parte do escopo dele, que é o primeiro elemento que a gente precisa tratar. Com o avanço da tecnologia, não dá mais para dizer que os mundos abertos que encontramos nos jogos atualmente são pequenos, muito pelo contrário. No Man's Sky tá aí para poder provar isso e ele é apenas um dos diversos exemplos que a gente encontra na indústria. Mas teve algo que Starfield fez que foi muito interessante, que foi usar dessa premissa para poder definir o comportamento imagético de todo o jogo. Bem, como vocês bem podem ver, essa é uma premissa colossal. Estar no meio do espaço explorando lugares nunca antes vistos ou sequer imaginados pela humanidade é algo que foge da nossa compreensão, e a única certeza que nós temos é que perto de toda essa imensidão apresentada, o nosso personagem é apenas uma fagulha. Quase um nada. O ponto é que essa ideia de representar um cenário colossal foi usada para qualquer área que a gente esteja explorando durante a gameplay, não se resumindo apenas ao espaço. Starfield constantemente vai tentar reduzir o personagem a apenas mais um elemento no meio do espaço, no meio da cidade, da floresta ou do planeta como um todo. Isso, de uma forma geral, pesa por inúmeros fatores tecnicamente falando. Então vamos a fundo. O jogo tem planetas inóspitos, mas ele também tem planetas povoados, e esses são 2 extremos, mas eles têm algo em comum. Não importa em que tipo de solo você pise com o seu personagem, você vai continuar se deparando com um local gigante diante de si. A sensação de escala do game é absurda. Nos planetas inóspitos, o design geométrico se encarrega de fazer o trabalho. As montanhas são grandiosas e elas deixam isso claro de uma distância que é, no mínimo, consideravelmente grande. Não demora muito para você notar isso assim que você pisa no lugar. São estruturas que demandam tempo para você conseguir alcançar ou até mesmo subir, possuindo descidas bem longas, que tornam todo o trabalho muito mais humano, digamos assim. É como se você pudesse fazer
tudo o que você quisesse. Não obstante, essa sensação de grandeza muitas vezes é apoiada por efeitos volumétricos incríveis, como a névoa, que ajuda na sensação do desconhecido, que por sua vez também faz parte dessa sensação de escala. Em alguns momentos, quando você está bem no alto, lá na parte de baixo não dá para ver com precisão o que podemos encontrar, porque essa névoa oculta boa parte da visibilidade, dando a sensação de que você está muito mais no alto do que você realmente está, e você precisa ter o trabalho de ir se aproximando para poder ver de perto tal estrutura que você está almejando. Por outro lado, algumas cidades desempenham esse papel com prédios grandiosos nos planetas habitados. É claro que esse foi só um pequeno exemplo, mas funciona bem. A sensação é sempre de que você está num lugar novo que te deixa perdido, e a sensação de escala é a principal contribuinte para isso. Usar esse tipo de escopo aqui foi tão importante porque é assim que o jogo compensa uma imersão em um momento que seria fundamental, especialmente quando a gente considera que estamos numa nova geração, só que não está presente por aqui. Mas vamos com calma, porque essa ideia de escopo foi mais além. Por incrível que pareça, em ambientes internos a gente tem a mesma sensação que eu acabei de descrever para vocês. E isso acontece porque os cenários internos são tão ricos que conseguiram tirar proveito dessa riqueza que deixa tudo tão grandioso para poder contar histórias. Muitas vezes você sente que não pertence àquele local por conta do número exacerbado de detalhes que ele tem. Esses locais contam a sua própria história usando apenas esses detalhes. Você pode reparar em como a cama é realisticamente arrumada em fotos que ficam na parede ou como é feita a organização de objetos em um determinado saguão. Cada um desses pontos é nítido o suficiente para que mesmo que você esteja em um local pequeno, encontre tanta coisa que a sensação é opressora justamente por ter tantos detalhes ou elementos em cena. Reparem na própria nave, por exemplo. Olhem quanta coisa é possível encontrar num pequeno espaço. Ou olhem como tudo é grande o suficiente para ficar bem próximo de você. Isso acaba te oprimindo. É surreal como esses detalhes te pressionam para poder passar a sensação que acabamos de falar. Chamamos inclusive esses detalhes de detalhe granular, o que nos leva a lidar com a segunda parte da estrutura básica do game, que são os detalhes. Especialmente quando o assunto é o Xbox Series S, esse costuma ser um problema inclusive. Nos games, o Xbox Series S, até por conta do costume em ter uma resolução menor, perde muitos detalhes. Esses detalhes podem ser itens em tela ou menos elementos geométricos. E claro, não podemos negar que comparado ao Xbox Series X aqui, temos um trabalho menor na qualidade das sombras, além do fato do console ter visivelmente mais dificuldade em apresentar elementos em tela quando se olha de uma certa distância para determinado ponto. Mas, vejam bem, essa que vocês estão vendo agora, nesse momento, é uma comparativa mais geral do jogo rodando no Series S e rodando no Series X. Sejamos honestos, não podemos reclamar do resultado. Considerando o hardware que o Xbox Series S tem, ele conseguiu se manter muito bem quando comparado ao Xbox Series X. E a culpa disso é justamente dos detalhes. Uma das coisas mais interessantes dos detalhes granulares é que eles permitem que você veja as pequenas coisas que comumente são ocultadas em outros jogos para poder poupar poder técnico ou por pura preguiça dos desenvolvedores. Então é normal na indústria a gente acabar vendo jogos que quando o trecho não tem muita relevância, ele não apresenta muitos detalhes. Só que a Bethesda aqui fez o contrário. Essa não é a primeira vez que isso acontece, claro, Outlast já fazia isso há anos atrás, mas o impressionante aqui é que fizeram isso mesmo considerando o tamanho do mapa do jogo, o que é absurdo. Em painéis, por exemplo, dá para notar não apenas uma superfície mapeada com uma textura de altíssima definição, como também encontramos relevo para poder dar mais realismo aos botões. Tudo é muito bem representado. Olhar para os materiais inclusive causa essa impressão porque temos tudo isso que mencionamos combinado com uma reação bastante realista daquele tipo de material às condições de iluminação do ambiente. E mais uma vez, esse é outro elemento que não é a primeira vez que acontece. Usar a iluminação com base física para representar objetos de maneira mais realista foi um dos pontos altos da geração do Xbox One. Só que ver isso em um jogo dessa extensão é de assustar porque, além de tudo, ainda precisamos considerar a variedade de planetas, que consequentemente acaba gerando a variedade nos ambientes. Sim, sabemos que tem muitos planetas que são vazios, mas o interessante aqui é como usaram a iluminação global para determinar a atmosfera de cada um deles, seja vazio ou não, e ainda consideraram todos esses elementos que nós mencionamos. Vou explicar melhor. Pensa em todos esses detalhes que a gente comentou.
Pensou? Agora a gente vai considerar todos esses detalhes em arquiteturas e designs geométricos que são completamente distintos uns dos outros. Fez isso? Agora vamos pegar isso que fizemos e adicionar a iluminação global específica para cada um desses ambientes, ou melhor dizendo, para cada um desses planetas. Vão existir planetas mais coloridos em que a iluminação global vai tirar proveito disso para poder deixar as coisas mais vivas. Mas por outro lado, existe também, por exemplo, um planeta em que no lugar dessa vivacidade toda, encontramos uma cidade que tem um estilo de Velho Oeste usando um padrão de iluminância bastante diferente, o que deixa a atmosfera daquele lugar mais arcaica, como se você estivesse em um flashback do início do século XX, por exemplo. Não é só sobre a cor, é sobre também a atmosfera que essa cor proporciona, junta de todos esses detalhes que a gente acabou de mencionar. Iluminação global não é lá um dos elementos mais fáceis de serem trazidos. Só que olha que curioso, nada de Ray Tracing por aqui, mesmo sendo um game da nova geração. A iluminação global se resolveu com técnicas arcaicas nesse jogo, e os reflexos, apesar de fazerem a composição de muitos dos ambientes que a gente explora, formulando diversas poças no meio das ruas para ajudar a enriquecer o local, agregando no número de detalhes que a gente mencionou lá atrás, usam Cube Maps, que também é um recurso arcaico. Então, em resumo, tem muita coisa acontecendo em Starfield, só que muitas dessas coisas são recursos que a gente já viu alguma vez na vida em outras gerações. Só que mesmo assim, ter um jogo de mundo aberto nessa escala, fazendo isso tudo, aglomerando tantos detalhes, mesmo que de gerações atrás, foi a forma que os desenvolvedores encontraram para poder dizer que estamos na nova geração da Bethesda. Esse é o ponto, porque nos meios tradicionais eles não conseguiram. Vou mostrar para vocês. Esse é o espaço. Você consegue explorá-lo livremente e ter visualização dos planetas, mas num geral, mais parece uma espécie de minigame. Na maior parte do tempo você vai usar fast travels para poder se locomover de um ponto para outro, e isso vai acarretar em loadings. E caso você queira entrar no planeta, você vai precisar carregar o planeta usando um loading também. Se você estava esperando o uso do SSD e do processador do Xbox Series para poder ver em tempo real a chegada até um planeta, isso não existe aqui. Basicamente, temos uma tela de loading para isso. O problema é que loading é algo que perdura no game, e perdura muito. Se você quer entrar num local, você tem loading. Se você quer sair do planeta, você tem loading. Se você quer fazer fast travel, você tem loading. Isso gera um certo incômodo porque essa foi uma geração em que prometeram pelo menos reduzir esse aspecto. Mas para poder atingir a grandeza do jogo, pelo visto isso não foi possível. Então talvez o esforço da Bethesda em aglomerar tantos elementos exacerbados numa escala tão grande para poder mostrar que a nova geração dá conta deles, tenha sido porque esse foi o método que ela conseguiu achar para poder impressionar a gente, porque ela não conseguiu trazer Ray Tracing ou então as transições que a gente estava esperando na redução dos loadings. E o Series S, no que é proposto, consegue segurar tudo muito bem. Mas aí é que entra o FSR 2. No Series S o jogo roda em 1440p. No entanto, isso é o que o FSR 2 entrega pra gente no ato da jogatina, porque na resolução interna ele está sendo executado em 900p. Só que para ser bem sincero, até agora eu posso dizer que essa foi a melhor utilização do FSR 2 no console, e isso muito provavelmente é um resultado dele ser exclusivo da Microsoft, se focando apenas no Xbox Series. Assim, conseguiram polir melhor a técnica para poder aplicá-la ao game. Eu diria que 90% dos elementos do cenário conseguiram ser reconstruídos com muito sucesso, e o título, por conta disso, acaba entregando uma experiência em Quad HD que é quase verídica, que é justamente o 1440p que a gente mencionou. Usaram a técnica aqui para ver se seguravam o jogo na casa dos 30 quadros por segundo, e adivinhe, esses 30 quadros por segundo são estáveis. Então, mais uma missão cumprida para a Bethesda no Series S. Tanto a qualidade de imagem como a performance são itens muito positivos por aqui. Eu sei que para um FPS, essa performance ao invés dos 60 quadros pode ser um problema, mas a Bethesda tomou cuidado com o que deveria ser uma problematização diante dos 30 quadros por segundo, que é a fluidez do game. Aqui eles resolveram aplicar um motion blur para poder dar a sensação de mais fluidez para o jogo por conta dessa performance. Isso deixa os movimentos rápidos que você faz nos combates mais suavizados, então não se compara aos 60 quadros por segundo, mas fica claramente melhor que os 30 FPS puros, sem nenhuma técnica de apoio a eles. Contando uma experiência própria, posso dizer para vocês que a técnica faz diferença porque o Doom de 2018 no Switch usa algo parecido porque ele roda em 30 FPS, ao contrário dos consoles mais fortes que atingem os 60 FPS. E a ideia foi justamente essa, trazer suavidade e fluidez para os movimentos, mesmo nos 30 quadros por segundo. Só que Doom Eternal
Returnal no mesmo console foca na mesmíssima performance, porém sem a técnica de apoio. E acreditem, faz uma boa diferença. O de 2018 parece ter um desempenho melhor apenas porque ele recebeu o suporte da técnica. O que eu tô querendo dizer aqui é que no Series S, ao menos, Starfield entrega um bom trabalho. Ele não faz tudo o que a gente gostaria de ver numa nova geração, mas a proposta do Series S também não é essa. Então, só o fato dele ficar bem próximo do Xbox Series X, concentrando um número exacerbado de detalhes numa escala tão grande quanto essa, já mostra como o jogo foi muito bem feito considerando o hardware de custo-benefício. E isso é algo que está faltando hoje em dia, focar no hardware de custo-benefício para poder desenvolver para ele, ao invés de ficar dizendo apenas que ele é fraco. Então, que essa estabilidade toda na performance sirva para os desenvolvedores usarem mais o FSR 2, especialmente no console de custo-benefício, porque sem sombra de dúvidas, pelo que a gente viu aqui no Starfield, ele é uma arma e tanto para os desenvolvedores usarem no desenvolvimento. Mas me conta aqui no campo dos comentários, você acha que Starfield é um título exclusivo à altura do Xbox ou você acha que ele é apenas mais um título passageiro? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião. Afinal de contas, a gente está falando de um jogo da Bethesda, a mesma criadora de Skyrim, que até hoje é memorável. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas, às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.